Gostaríamos de desejar um bom dia a todos, um bom sábado e também àqueles que nos visitam. Vemos algumas caras conhecidas de outras igrejas, de outros locais. Espero que se sintam bem no nosso meio, aqui na Igreja de Setúbal. E neste momento vamos ter a oportunidade de recapitular a lição que estudámos. O trimesário é igual em todo o lado, portanto podemos todos juntos recapitular a lição e gostaria que houvesse uma participação de todos. Pode ser? Vamos ter um microfone que, portanto, aqueles que tiverem e quiserem falar ao longo ou intervir ao longo da lição, que se manifestem para que realmente a pessoa que está com o microfone, o Bruno, possa chegar até aquele que deseja falar e podem também assim intervir e enriquecer os momentos que vamos passar aqui a recapitular a lição que estudamos. Portanto, vou partir do princípio que estudamos a lição para que seja simplesmente uma recapitulação. Esta semana continuamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos e como eu ouvi... Sabem, eu este ano estou na classe dos adolescentes, por isso é que eu não tenho estado aqui em cima, tenho estado lá embaixo na classe dos adolescentes, tem sido muito bom, mas nós temos uma bênção e gostaria também de cumprimentar aqueles que nos estão a assistir via internet, que se possam também sentir bem, apesar de não estarem aqui fisicamente, mas que possam, ao ouvir e ao ouvir todas as intervenções e aquilo que nós vamos falar aqui, que realmente possa ser enriquecedor também e que o Espírito de Deus também possa estar convosco onde quer que estejam. E aquilo que eu estava a dizer é que, apesar de não estar aqui, eu muitas vezes, quando a classe é em conjunto, tenho depois a oportunidade em casa de ouvir, e ouvi alguém, não sei, já não me recordo em que lição foi, mas foi no início do trimestre, dizer que, e eu concordei, achei interessante aquela afirmação, dizer que o livro de Atos podia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, em vez de ser simplesmente Atos dos Apóstolos. Porque realmente aquilo que nós vemos acontecer ao longo deste livro são atos em conjunto, entre homens que se dispuseram a pregar o Evangelho, a levar Cristo ao mundo, que deixaram tudo para trás e dedicaram-se inteiramente ao serviço, aliados ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo. E é realmente fantástico aquilo que nós vemos ao longo deste livro e tem muitos ensinos. Gostaria, no entanto, antes de iniciarmos a recapitulação da lição desta semana, gostaria que pudéssemos orar em conjunto e assim pedia que, como estamos, inclinemos o nosso rosto e oremos ao nosso Deus. Querido Deus, bom Pai, agradecemos-te por todas as bênçãos que Tu nos dás. Agradecemos-te pela Tua presença nas nossas vidas, pela presença do Teu Santo Espírito entre nós. E queremos pedir-te que Tu possas estar connosco esta manhã, assim como estiveste também com os apóstolos, e que o mesmo Espírito possa conduzir-nos ao longo de tudo aquilo que façamos esta manhã aqui na Igreja e ao longo das nossas vidas, que nós possamos aprender e apreender as mensagens importantes que Tu tens para nós hoje e que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos guie. Em nome de Jesus te peço e agradeço tudo isto. Amém. Ora, muito bem. Então, nós... já tivemos alguns. Este já é o 9º sábado que estamos a falar sobre o livro de Atos e houve várias viagens missionárias, são várias as viagens missionárias de Paulo e de alguns companheiros que são mencionadas ao longo deste livro. E esta semana estivemos a estudar a segunda viagem missionária, esta segunda viagem que foi empreendida por Paulo e por alguns companheiros. Se nós analisarmos bem, portanto, Paulo e Barnabé estavam em Antioquia. Temos ali o mapa vai ficar ali ao longo de todo o tempo que nós tivemos aqui a recapitular a lição. Só para terem uma ideia, nós vamos falando de algumas cidades e depois podem ver toda esta viagem que Paulo empreendeu.
com mais alguns companheiros. E o relato bíblico que Lucas fez conta-nos que Paulo e Barnabé se encontravam em Antioquia. Eles já tinham feito uma viagem missionária anteriormente. E o que eles encontraram e aquilo que acontecia e que existia em toda esta região eram locais onde o cristianismo estava a dar os seus primeiros passos. Já tinham sido instituídas igrejas, mas aquilo que havia era, ao longo de muitas destas cidades, locais onde os judeus se reuniam, porque o povo judeu tinha sido dispersado ao longo de anos. Nós tivemos várias dispersões históricas. Nós sabemos quando o povo do norte de Israel que foi completamente dispersado. Ele foi dispersado por várias zonas. É evidente que eles foram dispersados também devido à idolatria que praticaram, mas também havia muitas das pessoas que certamente continuaram a crer e a ter os costumes judeus. E ao longo destes anos todos houve muitas igrejas, muitas sinagogas, e a mensagem judaica foi passando e eles foram testemunhando também àqueles que eram chamados os prosélitos, aqueles que eram gentios convertidos ao judaísmo. O judaísmo era conhecido e Deus era realmente conhecido também nos vários povos. Não como Paulo teve a oportunidade como Lucas testemunhou e deixou escrito neste relato, havia sinagogas por toda a parte. Mas a Bíblia fala-nos dos objetivos da viagem. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Atos 15 e vamos ver ou rever quais eram estes objetivos. Qual era o objetivo de Paulo e Barnabé de empreender esta nova viagem? Então diz que no capítulo 15, versículo 36 de Atos, diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, qual era o objetivo de Paulo e Barnabé? Era quê? Acabámos de ler? Era visitar o quê? Aquelas congregações onde eles já tinham passado também, ver como estavam, como estava a crescer a igreja. Na altura, hoje se calhar seria muito mais fácil, temos a internet, temos televisão, temos um telefone que ligamos às pessoas e sabemos como elas estão em qualquer parte do mundo. Mas na altura eles tinham acesso a alguma informação, mas era muito pouco e demorava muito tempo a chegar. E aquilo que eles queriam era ver e também confirmar a fé daquelas pessoas e ensinar e pregar também nestas cidades. E então nós continuamos o relato e conseguimos ver um episódio interessante do versículo 37 ao 41. E vamos ler: e Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. João Marcos tinha acompanhado durante algum tempo a viagem de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem. Mas houve uma altura que o que é que aconteceu? Recordam-se? É fácil esta pergunta. Marcos desistiu e voltou para casa, não é verdade? E então Paulo, a Bíblia diz-nos no versículo 38 que Paulo não achava justo levarem aqueles que se tinham afastado, e entre Paulo e Barnabé houve uma desavença tal que eles separaram-se. Paulo e Barnabé separaram-se, estavam de acordo em fazer a viagem juntos, mas depois, por causa deste ponto, eles separaram-se. Esta questão é interessante para nós também podermos analisar, algo que é importante também, não é? Paulo e Barnabé eram diferentes e tinham estilos de liderança diferentes. Nós conseguimos analisar que Barnabé era um homem que dava oportunidades, dava a segunda, a terceira, a quarta oportunidade. Se nós formos ver, e no relato de Atos também, quem é que deu a mão a Paulo quando toda a gente estava com medo de Paulo? Barnabé. Foi Barnabé que deu a mão a Paulo. Foi ele que disse assim: não, este homem está convertido, eu acredito nele.
Porque a maior parte das pessoas estavam cheias de medo, dos cristãos da altura estavam com medo que ele estivesse a fazer ali uma maneira de saber os segredos deles todos e metê-los na prisão e matarem-nos. Porque era isso que Paulo fazia antes. E ele passou de perseguidor a perseguido. E Barnabé deu-lhe a mão. Ele não afastava as pessoas, ele apostava nas pessoas, no potencial humano. E ele trabalhava assim, desta maneira. E Marcos, ele queria dar uma nova oportunidade, porque era também uma pessoa mais chegada da família, João Marcos e Barnabé. Mas Paulo era alguém que, se nós virmos bem o relato, ele era até perfeccionista. Ele não queria que nada falhasse. Nada podia falhar. Ele tinha um objetivo principal. E tinha o foco. Ele até fala nas suas cartas que tinha um objetivo bem definido. Tinha um foco virado e bem atento ao quê? Neste caso, à missão que ele tinha. À missão. Ele, antes da sua conversão, ele também tinha um foco. Ele era focado naquilo que estava a fazer. Ele era o melhor do mundo. Ele era o melhor a perseguir os cristãos. E ele, a partir daí, era um dos melhores também. Era uma pessoa afoita. Uma pessoa que seguia todos os pontos. Pensava em pormenores. E não queria que nada o atrapalhasse. E pensou que Marcos, mais uma vez, podia desistir e até de alguma maneira atrapalhá-los. Estas duas personalidades fortes, estes dois estilos de liderança, chocaram nesta fase e acabaram por separar. Mas lá está, o Espírito Santo, Deus, conduziu todas as coisas. E o que é que aconteceu? Foi uma bênção. Porquê, Joana? Bruno, tens que estar atento aí, se faz favor. E a sítios diferentes. Portanto, Paulo e Barnabé, separados, conseguiram levar a mensagem a muito mais zonas, muito mais pessoas e conseguiram duplicar a equipa. De uma equipa que tinham, passaram a 2 equipas de evangelismo. Realmente foi certamente uma bênção, porque a partir daqui houve estas 2 equipas de trabalho missionário. Sabemos aquilo que aconteceu e foi relatado por Lucas com a equipa de Paulo. Então o que aconteceu foi que Paulo foi com quem? Foi sozinho? Não, levou alguém com ele. Quem era? Silas. Então eles começaram a sua viagem. O relato diz-nos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icónio. Quis Paulo que ele fosse na sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles locais, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ora bem, então aqui é introduzido uma personagem que nós já conhecemos bem, porque Paulo, entretanto, nós já conhecemos mais coisas, não é, destas pessoas na altura, e nós conhecemos Timóteo. Timóteo foi alguém que acompanhou Paulo ao longo desta viagem também, e que Paulo também escreveu algumas epístolas, algumas cartas a Timóteo, e aí conseguimos ver algumas particularidades de Timóteo. Era uma pessoa que era conhecedora da mensagem, era estudioso e era alguém que Paulo queria apostar. E então quis levá-lo com ele. E o que é que ele fez? O que é que a Bíblia diz? Acabámos de ler. Circuncidou. Porquê? Nós estudaram a lição da semana passada. Mas estudaram a lição da semana passada? Porque senão ele não podia entrar nas sinagogas. Ok, pronto. Aqui já há qualquer coisa. Então, na semana passada nós estudámos o quê? Que houve uma disputa entre quem? Na igreja primitiva, mas entre duas... Certo. Assim, por causa da circuncisão. E Paulo o que é que defendeu? mas é que mostra aqui, é que para tudo é preciso ter-se alguma perspicácia, alguma habilidade.
Eu tive a ocasião, quando estava em Colônia, de ter morado com um missionário francês que trabalhou no Burundi e que ele contava coisas que, para uma primeira abordagem aos nativos ou assim, eles tinham muitas vezes que condescender e comer e beber coisas que eles não comiam. Isto não é falta de fé, não é perspicácia, não é? Nós temos que compreender as pessoas no seu contexto. E o apóstolo Paulo estava disposto a tudo para ganhar a todos. A tudo? A tudo, Já não, agora, logicamente. Quais são os limites? Ele não violava a sua isto é que é consciência. importante nós também Ele não perceber. violava a sua consciência. Agora, ele tinha a perspicácia o que é que deveria fazer, não é? Quais eram O os Rui. limites de Paulo? Rui. Ou de Paulo, ou nesta sua ação? Porque ele tinha dito que a circuncisão não era importante para o quê? para a salvação. Para a salvação. Ninguém era salvo por causa da circuncisão, certo? Era uma questão prática que foi instruída anos antes ao povo de Israel, Bruninho, e que era algo que era importante para os judeus, Filipe. Eu sou uma testemunha viva daquilo que o pastor Rogério disse agora. Estivemos durante 6 anos no Togo e a primeira coisa que nós temos que aprender são os hábitos e costumes dessa região. E desrespeitar as regras básicas de uma região é uma porta fechada, seguramente, para a pregação do Evangelho. Recordo-me perfeitamente que a primeira atitude que tínhamos era visitar os chefes e um dos atos primários de respeito era beber todos, quando estivessem nessa sessão, nessa cerimónia de cumprimentos, bebermos todos pelo mesmo copo. Copo com água, eu não sei qual era a fonte da água, não sei o que é que os outros propriamente têm nas suas salivas, mas tinha um tradutor que era bastante perspicaz e punha-me sempre ao lado dos chefes, sempre. Pelo menos seria, quanto muito, o quarto a beber do copo. Agora, isso tem implicações, e depois, como dizia o pastor Rogério ainda agora, em relação à comida, ai de que algum visitante recuse alimentar-se daquilo. E eu via um molho vermelho, que teoricamente seria tomate, não era, era piripiri puro, ok? Em cima de um bocadinho de arroz, e uma garfada tinha que ir, nem que eu depois ficasse a soprar o resto do dia, mas uma garfada tinha que ir, sinal de aceitação. Isto é muito importante. Agora, onde são os limites? Essa pergunta é muito perspicaz e muito interessante. O limite é sempre quando nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que pode ser, e eu posso, até certo ponto, prescindir de determinados hábitos, ok? Mas o dito tradutor, que era bastante perspicaz, sabia dizer, por exemplo, olha, não come carne. Pronto, então só vinha o arroz com o piripiri. Pois, já não é mal de todo. Ok, obrigado, Filipe. Nelinho. Aquilo que eu ia fazer referência é pela historicidade e qualquer israelita, qualquer judeu acaba por estar ligado à história. É por isso que quando é partilhado com eles o livro Patriarcas e Profetas, acaba por abrir portas junto dos judeus que são fiéis. E aqui esta questão vê-se ao longo de vários episódios, até ao final da lição de hoje, por assim dizer, sempre a tentativa de Paulo conseguir abordar os judeus, os filhos perdidos da casa de Israel. Ele segue o mesmo ritmo do próprio Jesus. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E há um versículo que Paulo escreve noutro local que diz: livrai-vos da aparência do mal. E Timóteo teria a aparência do mal neste Evangelho. Porque ele, pela linhagem da mãe, que era reconhecida, era judeu, mas ele não se reconhecia judeu, não estando circuncidado. Logo estaria impedido de entrar nas sinagogas, e impedido de estar nas sinagogas, estaria impedido de dar testemunho aos judeus que ainda pudessem abraçar o Evangelho. Logo, este é um propósito, não que Paulo o defendesse, mas acaba por recomendar a Timóteo, e a forma como ele o faz, é claro que não temos aqui os detalhes, mas é livremente aceito por Timóteo, permitindo assim, desta maneira, este servo de Deus continuar a produzir bom trabalho com os ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, e já agora, tu que és enfermeiro, que mal tinha fazer a circuncisão?
Eu não queria entrar na área da Ok, saúde, tudo bem. mas eu posso dizer muito abertamente, a circuncisão em muitos países africanos e da Ásia Média é um benefício. Previne muitos homens infecções urinárias e complicações. Que era a altura também do povo de Israel, na altura que foi dada essa instrução por questões de higiene, não é? Agora, a questão é que a circuncisão não salva, mas naquele ponto, e aquilo que foi focado e muito bem, é que seria muito importante para a missão que eles iam nos envolver, que Timóteo não ficasse privado de poder entrar na sinagoga. Porque se nós acompanharmos toda a história, e nós estudamos ao longo desta semana, e se nós vimos bem a maneira e o método de Paulo, e vemos logo de seguida, era que quando ele chegava a uma cidade, onde é que ele ia? À sinagoga. Chegava ao dia de sábado e ia à sinagoga. E para ele ir à sinagoga e para entrar na sinagoga, Timóteo teria que estar circuncidado. E seria necessário realmente esta parte, apesar de não... Agora, nunca contradizendo o quê? O evangelho que ele pregava. Ele podia fazer-se grego, fazer-se gentio, podia de alguma maneira alterar ou mudar um pouco também o seu pensamento. Não é contraditório ao seu pensamento, aquilo que ele fez, mas não sendo importante para a salvação, era importante para o evangelismo, desde que não contradizesse também aquilo que era importante, que era a Bíblia, a mensagem, aquilo que o Evangelho e aquilo que ele pregava também. A partir daí eles continuaram a viagem e nós vimos que houve um episódio em que nós não vamos poder ver todos os episódios, não é? Como é óbvio, mas eles foram até à Macedónia e nós conseguimos perceber porque é que eles foram à Macedónia, porque Deus mostrou-lhes através do Espírito Santo, que era para aí que eles tinham que ir. E isto é fantástico. E nós estudamos durante a semana e podem ler em casa o relato, mas o sumo e aqui a súmula que nós podemos tirar rapidamente é que o Espírito Santo, de alguma maneira, disse a Paulo, não vais por aí, e vai ali. Hein? Através de um sonho, ele sabia que tinha que ir à Macedónia. Que fantástico. Fantástica esta experiência pessoal que Paulo tinha com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Ele dizia-lhe o que é que ele devia fazer e o que é que não devia fazer. E por isso, tudo corria às mil maravilhas. Ele estava a trabalhar para Deus, não havia nada que o atrapalhasse e não havia problemas nenhuns, não é? Paulo tinha as portas abertas e nunca teve que passar privações, nunca teve... Não é? Foi fantástico, não é? Esta viagem correu lindamente. Então Deus é que levava, é que ia à frente e fazia tudo e dizia-lhe para onde ele devia ir. É verdade que nós estudámos que não era bem assim. E então ele chegou aonde? A que cidade, entretanto? Na Macedónia, já. A Filipos, não é? Ok? Portanto, se puderem ver, ele estava em Antioquia, já passámos isto tudo, já estamos lá em cima em Filipos, bem longe, ao pé, lá na Macedónia, tá bom? Julgo que dá para ver bem, dá. E aqui, Paulo, como era hábito, ao sábado, o que é que ele fez? Foi procurar o quê? Não havia. À partida poderia não haver. E então ele encontrou um grupo que se reunia e falava sobre Deus. E foi ter com estas pessoas. E aí ele encontrou algumas pessoas, que a Bíblia nos fala, algumas mulheres, que se juntavam à beira-rio para orar. E é muito importante nós vermos que Paulo não só foi àquele local porque para aproveitar, e sendo uma estratégia de evangelismo, mas também porque ele guardava o sábado. Porque ele guardava o sábado e ele, com certeza, também teria que trabalhar, como nós sabemos, e é relatado às vezes, ele trabalhava enquanto também pregava a mensagem. E ao sábado era realmente o dia de descanso. Entretanto, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não vejo muita participação. Estudaram a lição, certo? O que é que aconteceu? Vamos ler no capítulo, no versículo 16 e 18.
eles, ao falarem, ao longo daquelas semanas que estiveram juntos, aconteceu que houve alguém que os começou a seguir e que estava endemoniado, como nós sabemos. Tinha um espírito adivinhador. E Paulo, passado algum tempo, que a pessoa o que dizia, ou aquele espírito o que dizia, era o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Dizia alguma coisa errada? Dizia. E era bom ou mau? O problema é que ela estava endemoniada, não é verdade? E o que é que Paulo fez? Já indignado, a Bíblia diz-nos que ele, voltando-se para o espírito, diz: retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Aquele espírito adivinhador. Paulo sabia perfeitamente que aquele espírito adivinhador, apesar de estar a dizer algo que era a realidade, era um espírito mau. Digam. Só um bocadinho, pastor. No momento de possessão demoníaca, o inimigo fala a verdade. Ele não tem outra coisa a dizer. Ele fala a verdade. Muito bem. E o que aconteceu com base nisso? Qual foi o resultado, então, de Paulo ter ajudado aquela pessoa? Foi? Causou prejuízo. Então, e qual foi o prejuízo que ele causou? Olha, vamos fazer assim. Bruninho, ficas aí por trás e vou pedir a este Bruninho para ficar aqui à frente. És visita, mas não faz mal. Podes ajudar. Já és da casa. Então, o que aconteceu foi que Paulo e Silas causaram um prejuízo àquelas pessoas porque eles ganhavam dinheiro, os donos daquela que era uma pessoa que era escrava, ficaram sem o seu sustento, e era um bom sustento. E então eles levaram-no às autoridades, levaram Paulo e Silas às autoridades, e o que é que aconteceu? Eles foram presos. Bom. Mas antes de serem presos aconteceu-lhes outra coisa, ou não? Muito boa. Foram o quê? Chicoteados, açoitados. Eles foram açoitados. E não foi com carinho. Garantidamente. E depois foram presos. E as prisões, eles não deviam ter as mordomias que temos hoje em dia. Desculpa, é justo ou injusto esta posição em que eles estavam neste momento? Eles tinham ido pregar a mensagem da parte de Deus, foram ajudar aquelas pessoas, levá-las a Jesus. Entretanto, curaram uma pessoa que estava doente e, como resultado, foram açoitados, espancados e foram metidos na prisão. Curaram o carcereiro. Como resultado, curaram o carcereiro. Havia outros resultados que havia para fazer também, e o Espírito Santo sabia. Rui. Paulo e Silas perfeitamente podiam ter dito: agora, como é que é possível? Podiam ter ficado desanimados, podiam ter sentido que era uma injustiça. Mas o que é que eles fizeram? Revoltaram-se? Oraram e cantaram. E como resultado, Tony, querias falar? Sim, dois elementos relacionados com o testemunho. Sabemos que neste caso, entre Paulo e Silas, foi o próprio Espírito Santo que os encaminhou para aí, portanto, para Filipos, e foram presos, foram espancados, portanto não tiveram uma vida nada fácil. Nada fácil. E foi o próprio Espírito Santo que os direcionou para aí. No entanto, e sabemos, portanto, pela experiência que vem relatada na prisão, o exemplo, o testemunho que eles tiveram, quer Paulo e Silas, perante não só os prisioneiros, mas também com o carcereiro. De tal forma, um testemunho bastante forte que fez com que o carcereiro se salvasse e cresce, portanto, naquilo, em Cristo, no Cristo que Paulo e Silas falavam. Esse mesmo testemunho que ainda há bocado se falou sobre Timóteo, na forma como ele admitiu ser também circuncidado para o seu testemunho fosse mais válido. Isso é o exemplo que nós podemos retirar hoje da forma às vezes esquisita como o Espírito Santo trabalha,
mas independentemente dos sofrimentos, dos espancamentos, da prisão que possamos ter, Cristo, ou Deus, está sempre ao leme das nossas vidas. Esta é uma grande lição que esta semana, esta lição desta semana nos trouxe. É que, independentemente daquilo que nos aconteça, de bom ou mau, nós não devemos perder o foco, porque nós nunca sabemos o bem que há de vir de um suposto mal que vem sobre nós. Porque muitas vezes o mal que vem sobre nós pode tornar-se em bem para nós e para os outros. Deus sabe todas as coisas. E o que acontece? E o que é mais importante no fim disto tudo? O que é mais importante? E que foi aquilo que o carcereiro escolheu? Foi o quê? O que é mais importante? Crê no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. E serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esta era a condição para aquele homem ser salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo. E o relato diz-nos que aquilo que eles fizeram, e a minha Bíblia diz, no versículo 35, diz... mais para a frente... E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E o que é que aconteceu? Como resultado disto, foram todos batizados. Ok? Então, eles foram batizados muito rápido ou não? Esta é a questão. Na mesma noite foram batizados. Então, o que é que se passou aqui? Pronto, já... Estás a aliviar o meu trabalho, obrigado. Estou a aliviar... Escusamos ter classes bíblicas. Exatamente. Portanto, então, as classes bíblicas para que servem? Nós não conhecemos nada do carcereiro. Conhecemos muito pouco. Isso é um ponto importante. Não conhecemos muito pouco do carcereiro. Quando nós hoje, portanto, damos testemunho, tentamos converter alguém, as pessoas têm a sua mente cheia de heresias, cheia de contextos sociais e de outras coisas que nós não conhecemos. Provavelmente a simplicidade daquele homem teria a sua mente livre para num dia só poder compreender tudo e aceitar o Senhor Jesus. Porque não vamos esquecer, por exemplo, que na parábola do filho pródigo, né? Na parábola da dracma perdida, era necessário, para encontrar a dracma, era preciso levar, portanto, a luz, né? A candeia e a vassoura. E a vassoura queria dizer o quê? Limpar as heresias, né, que havia, depois para a luz poder penetrar. Portanto, nós não conhecemos se aquele homem já tinha estudado a Bíblia, se ele sabia, se ele tinha ouvido algumas coisas. Portanto, isso é um ponto importante. O relato é muito linear, é muito o que o relato diz é que eles pregaram a mensagem naquele momento também. E eles ensinaram as Escrituras também. Eles devem ter confirmado à partida que aquele homem já conhecia também algo sobre o judaísmo e sobre Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o dia do Pentecoste, quantas pessoas é que foram batizadas naquele dia? E o que é que essas pessoas eram? Quem eram essas pessoas? Eram judeus, mas também havia outras pessoas que foram adorar a Deus naquele dia, naquele momento. Eles conheciam Deus. Qual era a parte que lhes faltava? Era crer em Jesus Cristo. Nós hoje, é evidente que para confirmar as doutrinas, as crenças, a ligação a uma igreja, a uma instituição religiosa, como por exemplo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é necessário que a pessoa saiba e tenha consciência das doutrinas e dos ensinamentos daquela igreja, para não ser iludida, para não ser confundida, para saber exatamente o que é que seguem, o que é que seguimos neste caso. E daí ser fundamental esta questão da preparação para o batismo, como a nossa irmã White também fala, e está escrito também aqui na lição de sexta-feira, que diz: é necessário mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo. Os princípios de vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Então vamos continuar as classes bíblicas. Vamos continuar as classes bíblicas. Vamos continuar as classes bíblicas, certamente. Irmão Carlos Dias. Nós podemos ver aqui na nota da lição, na parte final da nota deste dia, em que diz que
fosse qual fosse a situação daquele carcereiro e da sua família, se já tinham ouvido falar da mensagem, se não tinham, se conheciam, se não conheciam, o que diz a lição, o que diz o autor da lição, é que a brevidade do relato destas circunstâncias, do batismo do carcereiro, não deve servir de desculpa para não haver uma preparação adequada antes de levar alguém ao batismo. Portanto, antes de alguém ser batizado, deve ser devidamente preparado e deve-lhe ser dado o conhecimento daquilo que é necessário que ele conheça, fundamentalmente para conhecer todos os pormenores que levam à salvação. Eles também tinham alguma urgência, não era urgência, não vamos dizer desta maneira, mas vocês sabem o que é que podia acontecer àquele carcereiro porque aqueles homens iriam escapar? Qual era a consequência? Ser morto. Portanto, ali não era despedido. Ele não era simplesmente despedido, ou baixava o ordenado, ou estava 3 meses em casa de castigo. Não, ele era morto. De propósito, para a conversão do carcereiro. Deus enviou Paulo e Silas de propósito para a conversão sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo é que os guiava. Porque o carcereiro sabia que se eles tivessem fugido, a sorte dele era a morte. E estavam todos certos. E ele admirou a conduta dos dois, de Paulo e Silas. E pelo testemunho de Paulo e Silas, este carcereiro também aceitou e creu em Jesus e foi batizado. Sem dúvida nenhuma. Tony? É rápido. Gostaria de referenciar o seguinte. Nós sabemos que, e, portanto, aquilo que estudamos esta semana na lição, o Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, foram pessoas muito influentes na pregação do Evangelho. E são referências que vêm aqui relatadas na Bíblia e, portanto, não podemos pô-los, digamos, de parte. Mas não era Paulo, nem Barnabé, nem Timóteo, nem nenhum dos discípulos que salvam ou que têm a razão do seu lado, tinham as suas falhas como qualquer um de nós. Acima de tudo, aquilo que eles indicavam era pregavam o Evangelho, pregavam Cristo. E é nesse Cristo. Porquê, Rui? Porque em muitas circunstâncias nós desistimos da nossa caminhada espiritual porque os Paulos e os Silas que aparecem, portanto, na nossa vida e que são pontos de referência, eles fraquejam. E quando fraquejam, nós vamos também atrás deles. Não podemos ir atrás desses Paulos e desses Silas, mas sim Cristo. O mais importante a reter é que o mais importante que nós podemos e devemos seguir é quem é Cristo. E Cristo crucificado e que ressuscitou e que anulou toda aquela panóplia de sacrifícios que os judeus faziam, que apontavam para este sacrifício maior que foi feito por Jesus, foi confirmado por Jesus e é a única hipótese para nós podermos ter a salvação. Naquela altura e hoje também. E eles continuaram e foram até Tessalónica e Bereia. Muito rapidamente, aquilo que aconteceu foi que Paulo teve a mesma abordagem nestas duas cidades. Numa delas, houve pessoas que aceitaram muito rapidamente, houve pessoas que, mais até gregos, alguns judeus, mas alguns gregos devotos, que aceitaram a mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo crucificado e ressuscitado. Mas que houve alguns judeus que tiveram algumas preocupações. Ficaram com inveja de haver alguém que estava a puxá-los. Portanto, alguém chegou ali e começou a pregar e as pessoas começaram a segui-lo, a seguir mais Paulo e Silas do que seguiam estes líderes judeus. E eles ficaram com inveja e originaram um motim para ver se provocavam ali algumas dissensões para acabarem com aquilo, com aquela desordem. Para eles era uma desordem. E Paulo e Silas tiveram que fugir. E fugiram até outra cidade que foi Bereia. Ele usou as mesmas táticas. Foram às sinagogas nas duas cidades. Mas a de Bereia, o que é que aconteceu? Muito rapidamente, nós já não temos tempo quase nenhum. O que aconteceu em Bereia? Eles complementaram
o ensino de Paulo com o quê? Com o estudo pessoal, o estudo da Bíblia. É muito importante a confirmação, é muito importante nós estudarmos a mensagem, é muito importante nós estudarmos por nós e não ouvirmos, não irmos só atrás daquilo que os outros dizem. Aqueles que estão a estudar a Bíblia, as doutrinas, a fazer os estudos bíblicos, não devem simplesmente fazer o estudo bíblico de acordo com aquilo que alguém, o pastor ou o Filipe ou alguém, fala, não é? Mas devem estudar as Escrituras por eles próprios, porque para confirmar por si próprio a verdade. Sim, as minhas intervenções são sempre rápidas e concisas. Força. Nós não gostamos de ruído. Nesta igreja de vez em quando há muito ruído. Mas sabem que é um ruído que o pastor gosta? Sabem qual é? Mateus 5,17. Da Bíblia. É o folhear da Bíblia, o que mostra que as pessoas não acreditam. Não é questão, não é apenas devem acreditar na palavra do pastor, mas devem ver, examinar nas Escrituras se estas coisas são assim. Analisar as Escrituras, analisar por nós próprios, possibilita nós percebermos se a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, se há alguma coisa que está errada ou se está tudo certo. Mais do que isso, para nos ser um barómetro, para nós percebermos claramente se estamos a seguir o caminho certo. Reparem, se nós não examinarmos por nós próprios, nós podemos cometer o mesmo erro durante toda a nossa vida. É ou não é verdade? Então é bom nós estudarmos e pesquisarmos e não irmos só atrás daquilo que os outros dizem. Isso acontece muito, infelizmente, na nossa sociedade. Rui, eu queria só voltar atrás e é um aspecto que eu descobri esta manhã quando estava a fazer a revisão da lição e que acaba por ser extraordinário. Este motim surge pela mesma razão das confusões que já surgiram em Antioquia antes. Agora, o motim tem outra escalada porque eles faziam-se acompanhar da carta que foi escrita no Concílio de Jerusalém. Então não havia justificação para haver a obrigatoriedade da circuncisão dos gentios, porque este era o mesmo problema. Temos que nos lembrar que estes judeus que levantaram o motim eram cristãos. Sim. Era questão de existir outro tipo de abordagem e eu continuar na observância das tradições. Mas o extraordinário para mim foi uma descoberta hoje, é que eles foram utilizar argumentos que era a ânsia do seu coração antes de se converterem ao cristianismo. É que surgisse um Messias que viesse libertar os judeus do jugo romano, e este é o mesmo argumento que volta a ser utilizado contra aqueles que queriam proclamar o Evangelho de Cristo, que não tinha nada a ver com o domínio romano naquela época. Hoje em dia, por norma, aqueles que levantam dissensão dentro da Igreja projetam nos ministros do Evangelho e nos líderes da Igreja as suas ânsias e os seus defeitos e aquilo que o seu coração acalenta. Não há nada de novo debaixo do céu ou debaixo do sol, como a própria Bíblia diz. Ruth, tenho mais... Mas não tenho mais 5 minutinhos, não? 3! Bom, nós estudamos a lição certamente esta semana. Nós vemos Paulo em Atenas também, em que ele teve uma abordagem um pouco diferente. Ele percebeu que aquelas pessoas eram diferentes, tinham uma capacidade intelectual diferente. Eles eram filósofos, praticamente todos viviam disto. A única coisa que eles faziam era pensar. E pensar nas coisas, naquilo que acontecia à sua volta. E Paulo ficou perturbado, por um lado, porque viu que havia muitos ídolos. Eles pensavam muito e tinham muito tempo a pensar em muita coisa. Mas Paulo viu uma oportunidade. E ele viu a oportunidade de falar àqueles homens de outra maneira. E ele viu a oportunidade de falar com eles acerca, por exemplo, de um ídolo que lá estava, que era o Deus desconhecido. E isto era uma lição da escola sabatina. E é muito importante a abordagem que Paulo fazia. E mais uma vez nós já falámos um pouco disto, mas aqui neste ponto nós conseguimos ver claramente que Paulo adaptou a mensagem às pessoas que o ouviam também. Aqui também há algo que é importante nós termos em conta, que são também os limites. Quais são os limites, até onde é que nós podemos ir na adaptação que nós fazemos da mensagem. E será importante, certamente, também pensarmos um bocadinho nisso,
Mas teremos que pensar individualmente que métodos é que nós podemos utilizar para alcançar pessoas diferentes e quais aqueles que nós não devemos utilizar. É algo muito importante e Paulo pensava nisto. Paulo preparava-se para abordar a audiência que iria ter. E isto é muito importante para nós porque nós temos hoje uma missão. A missão é a mesma que Paulo tinha. Paulo tinha uma missão que para nós podemos dizer assim, aí era começar praticamente a disseminação do cristianismo. Paulo e mais meia dúzia de pessoas, perdoem-me colocar a questão assim. Mas nós temos também essa missão hoje. Nós temos a missão de levar Cristo ao mundo. Nós temos a mensagem dos 3 anjos para levar ao mundo também. De um povo remanescente. De que Jesus está quase a vir. A mensagem do santuário. E nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos a mensagem do sábado. Nós temos uma grande responsabilidade no nosso dia-a-dia. Mas essas responsabilidades não são fáceis. Porque se nós quisermos assumir e meter as mãos na obra, como Paulo fez, nós vamos encontrar obstáculos e problemas. E uma coisa é certa. É que se nós olharmos para este exemplo de Paulo, Silas e tantos outros, nós vamos perceber uma coisa. É que todas essas dificuldades que nós podemos vir a ter são dificuldades que podem ser uma bênção, porque nós não sabemos o futuro. Nós podemos olhar para o dia de hoje e dizer, mas porquê é que isto está a acontecer? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas eu até tinha um propósito. Eu tinha o propósito de evangelizar, de levar Cristo a esta cidade. Eu queria este propósito e aquele. E porquê é que as coisas não podem ser assim simplesmente? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus pode fazer grandes coisas com as dificuldades que nós podemos ter se nós nos predispusermos ao serviço da missão e do Evangelho. Que Deus nos possa ajudar a prepararmos também, através do estudo da lição, que nós não conseguimos concluí-lo todo, como é óbvio, nem é esse o objetivo aqui de manhã, todos os sábados, é apenas a recapitulação, para que nós possamos examinar por nós próprios as Escrituras. E ao examinar por nós próprios as Escrituras, podemos estar preparados para levar este Evangelho e Cristo ao mundo. Bom sábado para todos.